Momento de oração. Pai Santo e querido, eu quero aqui te agradecer, te louvar e te bendizer por mais oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para comentarmos mais uma lição da EBD, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos meus irmãos, despertando, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, e que cada um possa, Pai, estar a cada dia mais abraçando a escola bíblica dominical que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez que estou e nessa oportunidade para comentarmos mais uma lição das lições bíblicas, quarto trimestre de 2017. Nessa oportunidade estaremos comentando o pecado, uma realidade humana, sem esquecermos que estamos durante esse trimestre comentando as doutrinas fundamentais da Igreja de Cristo e o legado da Reforma Protestante e a importância de perseverar nos ensinos. O nosso texto de referência se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 28 a 30. A introdução nos diz: o homem foi criado para relacionar-se com Deus, porém o pecado ocasionou a separação do homem da comunhão com Deus, trazendo condenação eterna. Apenas Jesus é quem pode livrar o homem deste mal. Lucas 19, 10. Desde Adão, meu querido, o pecado ele tem corrompido o mundo e manchado a vida do ser humano. Deus tem oferecido ao homem inúmeras oportunidades, mas as pessoas egoístas, corrompidas pelo pecado, preferem continuar andando longe de Deus. O homem, ele foi criado em justiça, santidade e perfeição. Veio o pecado e destruiu com tudo. E colocou o homem totalmente fora do propósito de Deus. Mas desde Gênesis, onde Deus se manifesta ao homem, mostrando a sua misericórdia e mostrando que tudo o que estava acontecendo estava dentro da projeção de Deus e era só mais um ponto em que Deus estava lançando, mostrando ao homem que tudo o que estava acontecendo estava tudo dentro do controle do Eterno. E Deus estava ali a partir daquela situação colocando em prática mais uma etapa do seu projeto que se iniciou na eternidade, como nós estudamos nas nossas lições do trimestre passado. Desde então, Deus está dando ao homem a oportunidade de deixar de ser habitação do pecado e passar a ser morada do Espírito Santo, casa de Deus. E só assim o homem conseguirá resolver o seu grande problema, que é o pecado. E então as consequências do pecado finalmente serão estancadas na vida do ser humano.
E então este vai deixar de ser um morto no meio dos vivos, e em Cristo vai passar a ter vida, pois Cristo é a ressurreição e a vida. E como ele mesmo disse, aquele que está nele passou da morte para a vida. E como diz o apóstolo Paulo, né? Onde o pecado abundou, o pecado está sendo habitação. A graça superabundou, porque o pecado foi despejado e agora nós somos morada do Espírito de Deus, morada do Eterno. Então, superabunda a graça. E então assim o homem estará totalmente livre da terrível consequência do pecado. A insensatez, meu querido, ela é um problema causado pela essência do pecado no ser. Resumindo os significados desta palavra, sensatez, é a pessoa que não tem juízo, louca, sem bom senso. Quando a Bíblia diz que alguém é insensato, a palavra de Deus está nos mostrando. Segundo o termo hebraico Nabal, se refere a um tolo moral, ou seja, alguém que não tem moral. Então, quando o ser humano deixa de lado o projeto original do Eterno, ele está sendo extremamente insensato, tolo e louco. A natureza do homem sem Deus é a herança adâmica deixada a nós. E essa natureza, ela escraviza o homem, sem dó e nem piedade. O homem, ele pode até querer fazer o bem, fazer o que é certo, não andar pelo caminho da pecaminosidade. Porém, por essa natureza está dominando o homem, ela não permite. Ela escraviza e sempre encaminhará este homem à prática do mal, a pecar contra Deus, a andar na mão contrária ao projeto eterno de Deus para a humanidade. Vai sempre tentar fechar os olhos do homem para não enxergar a luz de Deus. Vai sempre colocar setas que o desviarão do caminho que os leva à eternidade. E isto já vem de natureza no homem. A Bíblia diz que o mal está ligado ao coração da criança, ou seja, desde a sua tenra idade, o ser humano já vem ao mundo, já com o mal tentando o encaminhar para longe da presença de Deus. E é daí então que o ser humano contrai para si uma dívida para com Deus. E essa dívida que temos para com Deus é outro problema causado pela essência do pecado na vida humana. E esta dívida, como vai nos mostrar as santas sagradas escrituras, ela é impagável.
E esta é a situação do homem. Começou lá em Adão e de lá para cá vem se tornando uma acumulada dívida impagável a Deus. A pergunta que se faz é: o que poderia o homem dar a Deus como forma de pagamento por todas as maldades cometidas? Que pagamento satisfaria a justiça de Deus no que tange à maldade humana? Pois o pecado é algo que desagrada totalmente a Deus. Como vai nos dizer o nosso comentarista, pecado é uma dívida, uma ofensa. Por isso, é mais que um desagrado. É uma ofensa direta ao perdão moral e santo de Deus. Romanos capítulo 5 e o versículo 16. Quem sabe se nós praticássemos boas obras, andasse de maneira correta, honesta e ética por este mundo, conseguiríamos assim pagar as nossas dívidas. Nada disso faz com que o ser humano pague a sua dívida para com Deus. A dívida que temos para com Deus, somente o próprio Deus nos abre um precedente para nos mostrar como é que nós conseguimos o pagamento desta dívida. Através de aceitarmos a Cristo, através de aceitarmos o propósito eterno de Deus para a humanidade, é que nós conseguiríamos não o pagamento, mas o perdão dessa dívida que pendura entre a humanidade e Deus. Através de sua morte e ressurreição, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, Jesus nos justifica. Pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele declarou: Telestai, o preço foi pago, está consumado. Até antes do sacrifício da cruz, o nosso acusador, como diz a Bíblia, ia diante de Deus nos acusar dia e noite. Depois do sacrifício da cruz, se é que ele ainda vai diante de Deus nos acusar de alguma coisa, ele vai encontrar o nosso amado e querido Jesus, sentado à direita de Deus. E eu tenho certeza que ele vai ouvir de Cristo que nós que aceitamos a Jesus estamos em um processo de construção, aonde o Senhor paulatinamente tem arrancado de nós toda a malésia, tudo aquilo que nos caracteriza com o nosso velho Senhor. E ele vai receber da parte de Cristo um documento autenticado e assinado pelo nosso novo dono, Jesus Cristo. E nesse documento vai estar escrito: foi justificado pelo meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Está comprado, está pago. Eles agora são propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo adquirido. Eu os comprei com meu sangue para o meu Pai.
eles estão sendo aperfeiçoados. Eu comecei uma boa obra neles e no meu tempo concluirei. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nós só temos é que nos mantermos firmes nas disciplinas de Deus, nas promessas do Eterno. E sempre que o pecado bater na nossa porta, dizermos não para ele. Só assim o ser humano conseguirá o perdão das suas dívidas para com Deus. E então deixará de sofrer ou de continuar sofrendo as consequências do pecado em sua vida. Pois o pecado, ele vem tomando de conta da vida do ser humano. E a sua herança e o seu legado é as consequências que o pecado deixa implantar na vida do ser humano. E a separação de Deus, meu querido, ela é a maior consequência que o ser humano pode ter do pecado em si. Esta é a principal consequência do pecado. Levar o ser humano a viver afastado do seu Criador. E aquele que já aceitou a Jesus, o pecado o leva a perder a comunhão com Deus. Essas são as principais consequências que o pecado causa na vida do ser humano. Uma vez o ser humano fora da comunhão de Deus, uma vez o ser humano fora da comunhão de Deus, esse deixa de experimentar a glória do Eterno. E como vai nos dizer o nosso comentarista, perde a vida da alma. Perde a alegria e a paz, que são frutos do Espírito Santo de Deus. E isso já acontece com o homem assim que ele nasce. Quando ele deixa o tempo da inocência e entra no tempo da consciência, ele passa a ser alvo do pecado. E o pecado bombardeia a vida do ser humano para fazer com que ele viva afastado da comunhão de Deus e daqueles que aceitam a Cristo, que se percam no caminho. E se perdendo no caminho, perde então a comunhão com Deus. Então ele vai ser colocado em um campo minado da escolha, aonde ele vai ser bombardeado pelo pecado para praticar o mal. Como eu já disse, a Bíblia diz que uma maldade, ela está grudada ou colada, ela está no ser humano desde a sua terra idade. Mesmo aqueles que nascem no berço cristão, eles não estão livres e nem fora deste ataque do pecado para tentar os afastarem da comunhão com Deus, para tentar os arrancarem do reino de Deus. O homem natural, meu querido, ele vive longe, fora da comunhão de Deus. Porém, essa situação só permeará na vida do ser humano se ele assim desejar viver longe da comunhão do Eterno. É como diz o nosso comentarista aqui,
O pecado é um desprezo a Deus. Antes mesmo de ser, o pecado é um desprezo a Deus. Antes mesmo de ser um dano ao homem. O pecado é a preferência pelos prazeres passageiros do mundo, ao invés da alegria perpétua e do companheirismo de Deus. Romanos 3, 23. Uma das coisas que caracteriza o homem fora da presença de Deus, fora da comunhão do Eterno, é o vazio existencial na alma do ser humano. E esta é outra consequência da essência do pecado na vida do ser humano. Este vazio, ele não pode ser preenchido por riqueza, por prazeres, com sucessos e conquistas. Não, nada disso consegue preencher essa lacuna na alma do ser humano. Como vai nos dizer a Bíblia, há dentro da alma do ser humano sem Deus este vazio, que é a opressão e o cansaço espiritual. E como frisa o nosso comentarista ao falar o relato de Agostinho, fizeste para ti e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Jesus Cristo é o único que pode preencher este vazio, trazer descanso para a alma e fazer o homem retornar a Deus. O único caminho para preencher a lacuna que está na alma do ser humano que está apartado de Deus, alienado do Eterno, é esse ser reconhecer a necessidade de Deus e imediatamente passar a buscá-lo. O intuito de que o pecado seja despejado da nossa vida e Cristo venha habitar em nós. Então, esse vazio existencial na alma do ser humano venha ser verdadeiramente, genuinamente preenchido pela bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois, se tal pessoa não tomar tal atitude de reconhecer que necessita de Deus e passar a buscá-lo imediatamente, e preferir continuar com esse vazio existencial na sua alma, o resultado será catastrófico. O resultado é a morte. E este é o último estágio da vida do ser humano. É o estágio final da alma que está afastada de Deus. Quando alguém chega nesse estágio, já era. Não tem como voltar atrás, já era. A morte espiritual é a dura recompensa do pecado. É a dura recompensa de uma vida que viveu fora da comunhão com Deus. A morte física na vida de alguém que está fora da comunhão com Deus
é a separação eterna do ser humano e de seu Criador. É o ponto final de todas as oportunidades que Deus delegou ao ser humano. É a morte espiritual. É o prestar de conta com Deus. De todas as oportunidades que Ele deu ao ser humano de se aproximar dele, e esse não quis. E como eu já disse lá atrás, se não for por meio de Cristo, esta dívida ela é impagável. O resultado será a condenação eterna, o juízo de Deus. Então, meu querido, enquanto há tempo, corramos desesperadamente para sermos libertos do pecado. E o caminho para isto acontecer é Cristo. O caminho para sermos libertos do pecado e retornarmos à comunhão com o Eterno é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso Jesus veio a este mundo, pela necessidade que havia e que há de um libertador que daria à humanidade a oportunidade de serem libertos do pecado. Por que um libertador? Exatamente por isso, querido. Por causa do pecado, que é um senhor tirano e escravizador do ser humano. E o caminho pelo qual ele age na vida do ser humano é o corpo. O corpo é o campo de atuação do pecado. É aonde todas as ações dele se manifestarão. E uma vez que Cristo entra na vida do ser humano, Cristo nos liberta do domínio do pecado. E todas as dívidas que pesavam contra nós, em Cristo está paga. Pois só Cristo tem este poder e esta condição. Ele é o único que deu a sua vida em pagamento e resgate da humanidade. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por isso a necessidade de aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. E o primeiro passo que temos que dar é esse: reconhecer a necessidade de um libertador para a nossa vida. E daí então nos arrepender dos nossos pecados e nos convertermos a Cristo. Há no ser humano a necessidade de um genuíno arrependimento. O arrependimento é o único caminho que o pecador precisa tomar para ser encaminhado à comunhão de volta com Deus, para ser salvo. Esta foi e esta é, continua sendo, a principal mensagem do Reino de Deus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependimento quer dizer mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de atitudes, mudança de procedimentos, mudança de direção, ou seja, mudança de hábitos. Lembra que eu disse que o campo de ação do pecado é o nosso corpo? É através do nosso corpo que nós manifestamos os valores
que existe em nós, pois quando nós nos arrependemos, esses valores, eles são totalmente trocados. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que enganava não engana mais, e etc. Então, o arrependimento, querido, ele é uma resposta à chamada de Deus e à obra do Espírito de Deus na vida do ser humano. O arrependimento é a ponte que nos leva direto ao perdão de Deus. O arrependimento é o caminho que nos leva a uma nova vida, a um investimento para a eternidade. O arrependimento é a porta que se abre para nós passarmos a experimentarmos o sobrenatural, o sobre-humano de Deus nas nossas vidas, o transcendental do Senhor. Vamos passar a ter experiências que um ser humano normal não consegue ter. Vamos passar a viver na íntegra a comunhão do Eterno com a nossa alma. Quem permeia pelo caminho do arrependimento, ele tem como experiência ou como recompensa um viver diário no Espírito de Deus. Quem permeia pelo caminho do arrependimento, ele aprende a andar em Espírito. E andar em Espírito é uma necessidade para a vida daquele que verdadeiramente almeja o reino de Deus. Pois enquanto estivermos neste plano terrestre, para aquele que quer viver bem com Deus, ele precisa extremamente de viver em Espírito. É uma necessidade extrema andar em Espírito. Pois há uma contínua batalha entre a carne e o Espírito. E como nós aprendemos com o apóstolo, nós precisamos estar alimentando o Espírito para que o Espírito sempre esteja vencendo a carne. Se andarmos em Espírito, com certeza, nós vamos vencer sempre a carne. Andando em Espírito, nós daremos condição para que o Espírito Santo de Deus, ele esteja sempre em conexão com o nosso espírito, como Paulo mesmo diz em Romanos. E assim como João diz, o Espírito Santo terá sempre condição de nos ensinar a respeito das Sagradas Escrituras, das disciplinas do Eterno para a nossa vida. Viver em Espírito implica em vivermos uma intensa comunhão com Deus, uma intensa comunhão com o Espírito Santo. Quando nós conseguimos viver essa intensa comunhão, o pecado, ele não consegue mais nos prender, nos embaraçar, como diz o escritor aos Hebreus. Vivendo em Espírito, o Espírito Santo nos dará os recursos necessários para vencermos toda e qualquer batalha que enfrentarmos nesta vida. E assim passamos a ter uma vida saudável e abençoada por Deus. E como eu já disse, estaremos dando condição para que o Espírito Santo possa estar nos ensinando tudo segundo a vontade do Pai. Quando eu digo de uma vida saudável e abençoada por Deus, eu não estou dizendo que nós não passaremos por luta e por dificuldades. Não estou dizendo isso. Com certeza teremos lutas e dificuldades, mas vivendo no Espírito, como eu acabei de dizer também, Ele nos dará os recursos necessários para vencermos todas essas lutas e dificuldades que vier.
Que na verdade, como nos ensina o apóstolo, tribulação, luta, dificuldades, elas são uma promotora de Deus para a nossa vida. Amém? A nossa conclusão nos diz: quanto maior for a compreensão da doutrina do pecado, maior será a nossa compreensão da obra redentora de Jesus Cristo. Mais consciente estaremos da nossa completa dependência da graça de Deus para a nossa reconciliação com o Senhor. Seja o nosso sincero desejo, não nos endureça e tentação. Mateus 6:3. Amém, meu querido? Então, que Deus em Cristo te abençoe, nos abençoe. Não esqueça aí de deixar o seu like, seu joinha. Não esqueça aí de comentar o nosso vídeo, de compartilhar este vídeo. Se inscreva no canal. Os que já são inscritos, eu quero aqui agradecer a Deus. Estou orando pela vida de cada um de vocês, tá bom? E até a próxima lição, a lição de número 3. A maravilhosa e inefável graça de Deus. Que Deus abençoe a todos.